Então, hoje, queridos amigos, nesse dia maravilhoso de segunda-feira, de novembro, dia 21 de novembro, não, 22, né? Dia do nosso estudo da Revista Espírita. Estamos aqui para conversar com todos a respeito de um artigo escrito por Allan Kardec, Júpiter e alguns outros mundos, março de 1858, ligado à pluralidade dos mundos habitados. Outro artigo já estudado aqui por nós no início de novembro, e que nós podemos relembrar, que tem o título em março de 1858, a pluralidade dos mundos habitados, e que tem do Evangelho, capítulo 3, e do Livro dos Espíritos, de 55 a 58, apoios, né, de estudo. Nós vimos essa parte também baseado com o livro Grande Enigma, no capítulo 1 e 2, como na Gênesis, capítulo 6 e 7, que nós estudamos, né, a importância de entender a pluralidade dos mundos, verificando principalmente que o que era uma probabilidade a partir de 1858, né, tornou-se muito mais, como diz aqui, né, uma probabilidade, do que uma incerteza. Ele começa um artigo dizendo: quem ainda não se perguntou considerar a Lua e os outros astros se esses globos são habitados. E faz um artigo raciocinando conosco que Jesus não ia perder tempo, Deus não ia perder tempo, nem de mandar Jesus para governar toda a construção do planeta e governar depois o próprio planeta, para nada existir. Repugna a razão crer que esses inumeráveis globos que circulam no espaço sejam mais simples massas inertes e improdutivas. Até porque, como ele faz a comparação, quando os selvagens da América viram desembarcar os espanhóis, não tiveram mais dúvidas de que além dos mares existe outro mundo. Né? Então, Nina, a gente ainda não começou esse não, estou fazendo um resumo. Para Vivi, que não estava aqui, nem Larceder, que são para terem um entendimento. Né? E aí a gente conclui que realmente esses espíritos, nós espíritos, precisamos de locais para povoar-nos enquanto espíritos em fases diversas de progresso. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, no 55 exatamente, todos os globos que giram no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, primeira inteligência em bondade e perfeição. E que estudando, na verdade, a Caminho da Luz e os Exilados de Capela, a gente vê que não somos mesmo. Né? A gente estudando a inteligência dos egípcios, a profundidade de compreensão moral dos ancestrais, né, na Índia, China, há de se concluir que esses espíritos já passaram por experiências que trazem isso, né, na construção das pirâmides, no entendimento da reencarnação, no entendimento da vida após a morte. Então, encarnando como missionários ou reencarnando para outras mudanças, outros progressos. Quando aqui no Livro dos Espíritos diz que a constituição física dos diferentes globos é a mesma, não. E que não sendo a mesma, há uma organização diferente para os seres, sem dúvida, nós vamos ver isso hoje. Quando a gente pega aqui na Revista Espírita o texto de Kardec em cima de considerações feitas por diversos outros pensadores. Nós vamos ver
não esquecendo também de pontuar no Livro dos Espíritos, a 234, a 236, quando fala dos mundos transitórios, nos apresentando mundos que servem de estações, de pontos de repouso para os espíritos errantes, mundos em que eles podem habitar temporariamente, como se fosse acampamento de repouso. Quando a gente estuda nosso lar, a gente percebe também as colônias espirituais, como Caibachuta está também em outra colônia espiritual. Quando a gente lê os livros de André Luiz ou lê de Ivone Pereira, a gente vê outras colônias espirituais, por que não outros mundos habitados? Né? E aí nós vamos estudar, hoje particularmente, apesar de nós já termos estudado anteriormente, se um dia a gente conseguir repetir esse estudo, depois de acabar todas as revistas espíritas, estivermos encarnados e tivermos que repetir esses estudos, quando nós formos lá falar nas evocações, a palestra de Mozart, em maio de 1858, nós estudamos, né, em setembro, final de agosto e setembro, essa questão de Mozart, que ele traz para nós, trazem para nós Mozart e Júpiter. Na próxima vez que a gente estudar, eu vou botar isso junto aqui, junto com essa daqui. Porque exatamente quando a gente estudou lá em maio, e eu vou me reportar lá para pegar Júpiter, só um minutinho aqui que eu tinha marcado, mas saiu da marcação, desculpem. Maio de 1858, aí nós vamos encontrar, eu não vou ficar revendo tudo, eu só vou fazer algumas lembranças, né? Que foram um dos assinantes que enviou essas duas entrevistas com o espírito de Mozart. E lá num determinado momento, Mozart, que é um compositor clássico austríaco, né? Lá em algum momento se pergunta a ele, no momento que pergunta a ele, onde é que ele vivia? Nosso globo é o primeiro desses graus, o ponto de partida vimos ainda um ponto inferior. Qual o mundo que habitais? Aliás, és feliz? Ele diz, Júpiter. Ali desfruto de uma grande calma. Amo a todos que me rodeiam. Não temos ódio. E numa segunda palestra, e Kardec publica isso na Revista Espírita, porque ele considera, apesar de não conhecer o médium, nem quem mandou, mas ele considera importante, porque ele não vê nada diferente do que os espíritos já haviam dito, de possibilidades que os espíritos já haviam dito em outros momentos, que na segunda palestra, não sendo o mesmo interlocutor, e ele fala que há melodia no planeta Júpiter em toda parte, que no murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto do vento, que ali são todos caridosos, tudo é belo. E aí ele fala que não tem instrumentos, que as plantas e os pássaros são os coristas, que o pensamento é que compõe. Ele vai trazendo uma série de coisas sobre Júpiter. Dessas duas estudos que nós fizemos sobre Mozart. E que eu, quando fizer a recomposição do programa em módulos, vou passar para depois dessa aula de hoje, entenderam? Mesmo sendo uma evocação. Porque nessa de hoje a gente vê, como a nossa companheira colocou ali, que antes de entrar em detalhes das revelações que os espíritos fizeram sobre o estado dos diferentes mundos,
ele traz uma consequência lógica, que a gente pode chegar pelo raciocínio. E aí ele começa na escala espírita, que ele diz, nós conversamos já sobre isso. As pessoas que estiverem desejosas de se aprofundar seriamente nessa nova ciência, recomendamos o estudo cuidadoso do quadro didático da Revista Espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Vamos só lembrar aqui um pouquinho. O que traz lá? Primeiro, na lição 100, no item 100, há espíritos como entre os homens aos muito ignorantes, e há também os muito inteligentes, e há variações. Então ele diz que essa escala é didática, e ele mostra para nós os espíritos de terceira ordem, os imperfeitos, onde há a predominância da matéria e propensão para o mal, ignorância, egoísmo, tem intuição de Deus, mas ali muitas vezes há maldade, a inteligência, a malícia, né? Os conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados. E ele fala, divide em classes, que são os impuros, né? Nós temos os levianos, nós temos pseudos sábios, os espíritos neutros, batedores. Tem os bons espíritos, que já são uma outra ordem, onde há a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Não é o bem, mas já há um desejo. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns fazem na ciência, outros com a sabedoria e com a bondade. Eles compreendem Deus e o infinito. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de fazer. A gente às vezes já é bom, né? Oi, fazer algumas perguntas. Se for sobre o assunto, sim. Se a gente entender a sua língua, eu vou respondendo, tá? Pode perguntar. Ou qualquer dúvida, nossos companheiros vão indicar para você onde você vai, vão conversar com você aí em particular, para onde você pode mandar suas dúvidas, pelo nosso portal no serviço de perguntas e respostas. Mas se for sobre o assunto, pode colocar na área de texto, que nós vamos tentar entender. Puedo sim. Pode sim. E aí nós vamos ver que aqui tem os espíritos protetores, os bons gênios, espíritos do bem, são benévolos, eruditos e sábios superiores. Nós estamos estudando, Catar, nós estamos estudando sobre a Revista Espírita, está lá no banner. Júpiter e alguns outros mundos. Avisa a Vicky que só por PVT, por favor, tá? E aí nós vamos vendo que os espíritos vão progredindo, se melhoram, passando de uma ordem para outra. E é isso que Kardec lembra aqui para todos nós. Quando ele fala da escala espírita. E aí ele diz, o mundo dos espíritos é composto das almas de todos os humanos desta terra e de outras esferas desprendidas dos lianos corpóreos. Do mesmo modo, todos os humanos são animados por espíritos neles encarnados. Há, pois, solidariedade entre os mundos, entre esses dois mundos de comunicação. Há, pois, solidariedade, e Leon Denis já diz, terão os homens qualidades e as imperfeições. Dos espíritos com os quais estão unidos. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme o progresso que hajam feito durante sua existência corpórea.
Essas poucas palavras resumem a doutrina. Com os atos dos homens são produtos do seu livre-arbítrio e conservam eles o cunho da perfeição ou da imperfeição. Sendo-nos, pois, fácil fazer uma ideia sobre o estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. Que, de algum modo, podemos descrever sua legislação, traçar um quadro dos seus costumes, dos seus usos e de suas relações sociais. Por isso que a gente tem que estudar tudo dentro da época, né? Dentro das proposições, dentro dos entendimentos da época. Certo? E aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje é dia, né, gente? Falando a categoria dos mundos habitados, no capítulo 3, no item 4, quando diz para nós Kardec, né, que classificamos os mundos de acordo à moral dos espíritos que o compõem. E que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, porque o homem nela está exposto a tantas misérias. Então, quando a gente estuda esses capítulos em conjunto, nós vamos entendendo o que diz aqui Kardec numa reflexão. Suponhamos, então, um globo habitado exclusivamente. Vi que você pode fazer a consulta, mas por escrito. Tá? Deixa a tua pergunta na zona de texto. Só não dou a mãozinha porque a gente está gravando. E para lá nos transportemos em pensamento. Veremos todas as paixões desencadeadas e sem freios. Espírito impuro, gente. Só espírito impuro. O estado moral no mais baixo grau de embrutecimento, a vida animal em toda a sua brutalidade, falta de laços sociais, cada um vive e age apenas para si. A gente ainda tem muito disso. E para a satisfação dos seus grosseiros apetites, ali reina o egoísmo como soberano absoluto e arrasta o seu cortejo de ódio, de cupidez, de inveja, de assassínio. Então, quando a gente traz esse estudo, é importante que a gente permeie isso. E aí ele mostra a outra esfera, a terceira ordem, né? A escala espírita, onde é o egoísmo, o móvel principal das ações. Como não tem sentimento do bem, tem apenas o instinto do eu e põe a inteligência e satisfação das paixões. E aí mostra, lá mais adiante, e aí a gente já caminha para esse estudo, para o 5º parágrafo. Suponhamos agora um mundo onde entre os elementos maus que acabamos de ver, encontrem-se alguns da segunda ordem. Em meio à perversidade, veremos aparecer algumas virtudes. Se os bons forem minoria, serão vítimas dos maus. À medida, porém, que se acentua seu predomínio, a legislação torna-se mais humana, é o nosso caso, mais equitativa, e a caridade cristã deixa de ser para todos letra morta. Lá em fevereiro de 1858, nós já estudamos, tem um artigo todo sobre a escala espírita, diferentes ordens de espírito, e que, diante da nossa programação, nós trabalhamos isso junto com o Livro dos Espíritos. E é o que está no Livro dos Espíritos. E a gente tem que ver que da criação à destinação, isso tudo foi programado. E que nós estamos nessas classificações, mas sabendo que o mal cansa. E uma hora o bem vai. Boa tarde, Beth. O bem vai, vamos dizer assim, prevalecer. O bem vai prevalecer. E esse momento que a gente tem que trabalhar para chegar lá.
há um progresso dos espíritos. No livro Depois da Morte também a gente trata sobre isso. No livro Céu e Inferno, que fala da erraticidade, quando alguns companheiros trazem as suas experiências, né, em planos espirituais, na Terra, mas em colônias, em que muitos chamam até de céu, inferno e purgatório. Então, nós temos que estar ligados nessa questão. Esse mundo, nessa viagem através dos mundos, é habitado só por espíritos de segunda ordem. Que diferença! O grau de depuração atingido exclui entre eles qualquer pensamento mau. Isto é o bastante para nos dar ideia do estado moral dessa terra. Se Mozart diz que lá eles nem têm ódio, eles planejam música e ouvem música por pensamento, faz ideia que mundo, que moral, de que moral são os espíritos que habitam Júpiter. Aqui, quando a gente trata dessa segunda ordem, e lembrando quem são esses espíritos de segunda ordem, nós vamos lembrando, lá no próprio Revista Espírita de fevereiro de 1858, mas na escala espírita aqui, nos itens do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec trata esses espíritos como bons espíritos. Como espíritos que suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que disto se tornam dignos, neutralizam a influência dos espíritos inferiores. Eles nos ajudam. Nós ainda não estamos classificados assim. Mas esse grau de depuração já os leva, como diz aqui, reina a igualdade absoluta, tudo respira benevolência e amor. Os homens não se procuram prejudicar. Há uma identidade do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. Não é espírito puro, não. É espírito superior, sábio. Sábio não é metido a besta, não. Sábio é com sabedoria. Espíritos benévolos, eruditos. Erudito que tem amplitude de conhecimentos, mas no bem. Esses são os espíritos que habitam esses planetas mais elevados. O inferior compreende o ascendente do superior e se submete, porque tal ascendente é puramente moral e ninguém disso se serve para oprimir os outros. A segunda ordem compreende vários graus de desenvolvimento. Nesse mundo, pois, haverá desigualdade. Porque uns serão mais adiantados que outros, mas como entre todos só há o pensamento do bem, os mais adiantados nada conservarão de orgulho, nem os outros de inveja. Isso nos faz lembrar aquele item maravilhoso lá das instruções dos Espíritos, do próprio Evangelho, no capítulo 3, no item 8, quando dizem os Espíritos assim para nós: a qualificação dos mundos inferiores e superiores é mais relativa que absoluta. O mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. Toma-se a Terra como ponto de comparação. Pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão no grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras, que ainda se encontram na superfície terrena e que são os restos do estado primitivo do planeta. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem por noções de que é justo ou injusto. Aí ele diz aqui, entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis graus. Nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente diferentes da Terra. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações
geradas pela predominância da matéria. Os sentidos são mais delicados, tem percepções que na Terra são anuladas pela grosseira dos órgãos. Por isso, ele diz que escuta pelo pensamento. Aquelas palestras lá de Mozart, quando ele fala de Júpiter, são importantes aqui. Muito importantes. E aí ele fala, né, que os homens conservam conforme sua vontade os traços de sua existência passada. E a longevidade é proporcional no grau de adiantamento dos mundos. Que na Terra as criaturas têm necessidade do mal para sentirem o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Mas nos mundos superiores esses contrastes não são necessários. Então vejam como é importante esse entendimento. Também nesse pedaço aqui, a gente depois vê sobre os mundos regeneradores que a Terra vai chegar, nós também temos no Evangelho aquele capítulo do Sede Perfeitos, capítulo 17, que fala dos superiores e dos inferiores, e que aí mostra como está aqui, não se vê essa preocupação da hierarquia, ela é natural. Eles dizem aqui que reina a igualdade absoluta porque esta pressupõe uma perfeita identidade do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. Nós já estamos verificando, não sei se a Nina Mil já alcançou lá para a gente, no 6º parágrafo, quando trata exatamente disso, nessa continuação dessa viagem. Que o inferior compreende o ascendente do superior e se submete porque tal ascendente é puramente moral e ninguém disso se serve para oprimir os outros. Que era o que eu estava lendo. Então está aqui, ó, os superiores e os inferiores, nesse capítulo 17, no item 9. Eu vou pegar um pouquinho para nossa lembrança. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Deus dá a superioridade... Não, desculpe, Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova. Quando isso lhe convém, da mesma forma, retira. Ele responderá pela boa ou má direção que houver dado a seus subordinados e as faltas que eles puderem cometer, os vícios a que forem arrastados. E aí ele diz lá, o superior que segue as palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não têm nenhum significado diante de Deus. E, em uma palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que sua fé lhe dá e pela certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. Então, quem está numa visão de autoridade superior é isso, nos diz François Nicolau Madeleine. Então, lá num planeta mais evoluído, isso não é nem preciso. Ele já tem esse entendimento. Vicky, pode hablar, mas o hablar na área de texto. Porque nós temos um tempo para esse estudo, entendeu, meu amor? É um estudo interativo, mas na área de texto, nesse momento. Não precisa pedir desculpas. Mas eu tenho certeza que você pode colocar suas dúvidas se os companheiros estão aptos a esclarecê-las na área de texto. Tá? Ah, que pena. Saiu da sala. Aqui diz, o inferior, então, compreende esse ascendente. E as consequências que nós tiramos desse quadro, embora apresentadas de maneira hipotética, não são menos racionais e cada um pode deduzir o estado social de um mundo qualquer, conforme
conforme a proporção dos elementos morais de que o suportamos constituído. Suportamos, não, desculpe, gente. Supormos. Supormos constituído, tá? Ô, J. França. Mas cadê o J. França? Ele caiu. Então, é importante que a gente também analise isso. Nós vamos dar continuidade a esse estudo. Mas, quero deixar isso bem, né, reforçado em todos nós, para que a superioridade do Júpiter veja que não é só no estado moral dos seus habitantes, é também na parte física, constituído na parte física. E que a gente vai ver isso também. Nós estamos caminhando aos poucos nesse estudo. Vimos que a abstração feita da revelação dos espíritos, todas as probabilidades são para a pluralidade dos mundos. Ora, não é menos racional pensar que nem todos estejam no mesmo grau de perfeição e que por isso mesmo nossas suposições bem possam ser realidades. Temos muito a fazer para levar o nosso planeta à categoria do que descrevemos por último. E precisamos que o Cristo nos viesse mostrar o caminho. Quanto à aplicação que podemos fazer do nosso raciocínio aos vários globos de nosso turbilhão planetário, não temos senão o ensino dos espíritos, porque a ciência está tentando chegar lá. Diariamente não aceitamos com confiança as descrições dos viajantes sobre regiões que jamais vimos? Se só devemos crer no que vemos, creremos em pouca coisa. Porque às vezes o companheiro viaja, foi na Europa, foi em Portugal, e começa a falar. E a gente acredita em tudo, e a gente nunca foi lá. Por que não acreditar na vida em outros planetas? Eu adoro esses raciocínios kardecianos, gente. É lógica doutrinária pura, é lógica do Cristo, né? Então nós vamos parar nesse pedaço. Semana que vem a Beth vai começar. Segundo os espíritos, Marte seria ainda menos adiantado. Semana que vem. Tá? Por quê? Temos alguns minutos e eu quero fazer umas correlações aqui com vocês. Primeiro, no livro Religião dos Espíritos, Pluralidade dos Mundos Habitados. Enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando de perto, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há mais de um século. Vocês conhecem o livro Religião dos Espíritos, né? E é um livro que comenta o livro dos Espíritos. Manuel comenta o livro dos Espíritos. E esse é sobre exatamente a questão 55, pluralidade dos mundos habitados, do livro dos Espíritos. E ele diz, né, que o pensamento de Allan Kardec foi guiado por orientadores dessa nova revelação. Aqueles assinados lá no Prolegômenos, né, fizeram-se escrever a declaração: Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. E hoje nós sabemos, diz aqui, que moramos na Via Láctea, a galáxia comparável à imensa cidade dos domínios universais, e que essa cidade possui mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. E que esses sóis, entre eles estão o nosso, modesto, considerando que Sírius, um de seus vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior, gente. E acompanhando a nossa Terra com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa nos fundos. O nosso diz que se a Lua é satélite nosso, o globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta. Olha que lindo. Foi Emmanuel, né? Que Chico. E ele fala assim, só está falando do campo físico observável pelos homens encarnados, como é natural
ao raio reduzido que ele diz aqui, ó, da percepção que lhes é própria, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta, quanto cada sistema. E aí ele vai dizendo os seres vivos na seção de Kardec, embora a instrumentação do homem não os divise a todos, que ele se desenvolve em imagináveis graus evolutivos, né? Que ele fala da infinita gama de vibrações e de estados múltiplos da matéria. Ele fala que o espaço é incomensurável, como o Júnior colocou aqui na área de texto. Mundos de... Aí essa parte eu acho linda. Temos assim no espaço, incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades e mundos templos. Mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Ah, Dudu, legal que você botou isso aí. Olha, eu tenho umas coisas, você pode colocar no teu lá? Dudu. Será que tu pode? Ah, esse eu não conheço, Dudu. Vou adicionar. Espera aí. Mas eu tenho. Pois é, eu queria que alguém fizesse um link com o que eu tenho. Eu vou mandar você... Me dá de novo o teu... Não, eu tenho. Eu vou mandar para o teu e-mail 2 que eu gostaria que o povo visse. E eu não sei como o povo pode acessar. Pois é. Ah, link se pega? Pois é. Eu tenho 2 PPS, 2 slides sobre o universo que eu queria que o povo visse. Que fala, nunca ninguém viu um universo assim, com a questão astronômica. E aí tem exatamente a Hubble, o telescópio espacial, mostrando vários pontos do planeta. E tem também um outro fazendo a comparação de todos os planetas da Via Láctea com outros. Gente, aí é que a gente vê a proporção como é mostrada. Por exemplo, Plutão, Mercúrio, Marte. Né? A Terra para Marte, Marte é pequenininha. Mas Terra para Vênus, a Terra é maior. Mas quando a gente compara com Júpiter, a Terra de Plutão é uma cabeça de alfinete. E a Terra... ela fica a nível de tamanho. Ela fica do tamanho de Mercúrio, mais ou menos, comparada a nível de tamanho físico. E se a gente olhar o Sol, ele é grandão, comparado a Júpiter, que fica pequeno. Só que quando a gente faz a comparação do nosso Sol com Sírius, o Sol é uma cabeça de alfinete, e Sírius é do tamanho de Marte. Agora tem Pólux, tem Arcturus. Gente, aí vai numa escala assim maravilhosa. E quem tem o Office do Windows, né? Pois é. Eu queria ver como podia botar na nossa biblioteca, mas eu não sei. Acho que só quem é nick azul pode botar. Mas eu vou ver se eu consigo isso até para a semana, tá legal? Porque é muito legal. Esse teu link aí também deve ser muito legal, porque eu já tentei ver aqui, mas como tem música, eu tirei. Vamos voltar só no final do Religião dos Espíritos, que daqui a pouco o Celso está entrando. Interessante isso. Né? Olha aí. O Vasco está dando aí umas ideias, hein? É que tem coisas que eu ainda não sei fazer. Mas vamos de carona na Cassini Rui. A sonda espacial. Aí ele fala do Saturno. Ih, muito bom, hein? Bom, gente, peguem esse link, esses 2 links aí do Dudu, www.pedroosorio.com.br/espírita, um pouco sobre Júpiter segundo a doutrina, e fisicamoderna.blog.uol.com.br.
Porque tem gente que não vai ver a área de texto, vai ouvir a gravação só, então tem que saber. Então, esses mundos, berços, experiência, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, hospitais e prisões são interessantes. E aí ele diz, saudamos, pois, o advento da nova era, em que o homem físico, né, valendo-se principalmente do rádio e do radar, do foguete e do cérebro eletrônico, pode incursionar além da Lua, auscultando em regime de limitação. Então, vejo, mesmo com esses blogs aí, com esses links, com essas pesquisas físicas da NASA e outros, ainda estamos com limitação compreensível às faixas de matéria em que psicamente se entrosam. Desejando paz, a fim de que prosseguir suas horas depreciosas perquisições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade surpreenderá sempre por base de todo aperfeiçoamento moral o preceito do Cristo que coloca o amor a Deus e ao próximo como sendo o coração da vida, pulsando invariavelmente no peito da justiça divina que manda em toda parte conferir a cada um segundo as próprias obras. Então, gente, temos que ter clareza sobre essas coisas. E estudar muito sobre isso. Porque vale a pena a gente ter essa visão. Olha, depois que a gente entende, então... E esse outro também é muito bom, do YouTube. Maria Clara Machado, comparação do tamanho dos planetas e das estrelas. Eu acho que é esse que eu tenho em... CPE. Gente, Dudu, tu não é mole não, hein? Tu e Júnior, parabéns, gente. Vou levar até esse estudo amanhã lá para o Leon Denis. E nós também lá estamos estudando essa parte. Muito obrigada, né? Então é importante, meus amigos, que a gente tenha conhecimento. E nós vamos estudar até junho sobre isso. Até janeiro sobre isso. E a gente pegou também uns comentários que a gente vê que Orfeu, poeta e músico, afirmava que seus hinos, né, Deus havia construído uma terra imensa para os homens da lua, chamada pelos mortais de Selene, onde haveria grande número de habitações, montanhas e cidades. Aristóteles foi outro que discutiu sobre a pluralidade dos mundos. Vejam só, hein? Sobre a pluralidade dos mundos. E a Mana saiu, e o Júnior? Pluralidade dos mundos. Aristóteles fala, mantendo-se assim, acirrados debates com outras escolas que negavam o fato. Para os pitagóricos, todos os corpos celestes seriam habitados, os que acompanhavam Pitágoras. Mesmo depois da reforma neoplatônica, filósofos como Cláudio Ptolomeu e Lucrécio afirmavam que todo o universo visível não seria o único. Plotino perguntava, e nós, o que somos? Talvez já existissem antes que existisse essa criação em uníssono com o todo. Legal, tem mais. Querem ver? Querem ver, não? Vocês não podem ver, vocês podem ouvir. Podem ouvir, meus amigos. E aí eu vou ler para vocês aqui também. Na Idade Média, a Terra foi considerada conto, o centro do universo. Ideia que permaneceu até 1350. Baseava-se no sistema geocêntrico de Ptolomeu, que não concebia a vida sendo dentro do sistema concebido por ele um absurdo, pois não há como qualificar um sistema desde como teoria. Estava apoiado nas equivocadas interpretações bíblicas que afirmavam ser a Terra imóvel e plana, sendo o homem a obra máxima da criação. Tinha como base o máximo de Tertuliano, que prescrevia o seguinte: não temos necessidade nenhuma da ciência depois do Cristo, de nenhuma prova depois do Evangelho, pois quem crê nada mais deseja. Vê se pode. A ignorância é boa em geral para que não se chegue a conhecer o que é inconveniente. E aí os objetivos teológicos, filosóficos da igreja só atingiam uma parte das suas finalidades, gente. Até que Almageste, na Arábia, com seu Tratado Geral de Astronomia,
tornou pública a discussão sobre a pluralidade dos mundos habitados. Nicolau Copérnico afirmava não ser a Terra o centro do universo, e sim o Sol. E Galileu Galilei, Kepler e Newton terminaram por colocar a Terra sob o ponto de vista sideral e didático no seu devido lugar, acabando com o domínio da ignorância imposto pelas criaturas, né? A esfera girando em torno do Sol, mas que a gente é integrante de todo o universo. Não poderíamos também esquecer daquele que pagou com a vida, pela ousadia de afirmar em público a pluralidade dos mundos, gente. Ele classificava o Sol como apenas mais um. Estava certo. Antes de ser queimado pela Santa Inquisição, escreveu: uno é o céu, o universo, o éter universal, o espaço imenso onde tudo se agita e se move. Nele existe uma infinidade de sóis e planetas. Há inúmeras terras girando em torno de seus sóis. Acredito que não haja nenhuma perfídia ou difamação em afirmar que o espaço pode ser infinito. A causa primária, Deus, não pode ser considerado deficiente em qualidade por isso. O infinito é coalhado dos mundos. E com certeza a vida pulula nestas muitas moradas da casa do Pai. Giordano Bruno. Meus amigos, pesquisei. E gosto de aprender, e vocês também. Doutrina espírita e essa cultura maravilhosa. Por isso é que eu parei aqui. Porque para dar condições da companheira semana que vem fazer outras explicações desse mesmo texto, com outros que nós vamos sugerir a ela. Certo? Ainda tem Cartas de uma Morta, onde a mãe de Chico fala da habitação em Júpiter. Então, nós vamos até janeiro estudando. Ainda tem alguns outros artigos aqui na Revista Espírita. Nós temos uma continuidade desse semana que vem. Depois nós temos um sobre a descrição de Júpiter, de abril de 1958. Esse é grande. Tem outro sobre o estado físico de Júpiter. Tem outro sobre os habitantes, sobre os animais. Tem outro, e vai assim, sobre os desenhos de Júpiter. Então, nós temos aí umas 6, 7 semanas ainda estudando sobre essa pluralidade dos mundos habitados. Eu agradeço muito a paciência de vocês. Agradeço demais a contribuição do Dudu, do Vasco, da Nina Mil, do Júnior aqui presente, J. Francis. Vou botar você na escala, né, de novo, hein, Jotinha? Para fazer esse apoio. E espero que eu tenha contribuído com esses estudos desses maravilhosos, queridos espíritos, né, que trazem para nós tanta abundância de reflexão e de lógica. Doutrina espírita é pura lógica. Bom, eu acho que podemos fazer. Oba, a Júlia vai fazer a prece final. Que bom. Ai, gente, obrigada, Júlia. Eu também. Estou feliz porque você está trabalhando, mas tristinha, você não está mais aqui. Mas tem a Dudu, tem Nina Mil, tem J. Francis, né? Entra a Beth, entra a Leila, e a gente vai trabalhando.